Você já ouviu falar de um homem que perdeu tudo, mas ganhou o dobro no final? A história de Jó é uma das mais poderosas da Bíblia, um exemplo real de como a fé e a perseverança podem mudar completamente o rumo da vida. Já pensou como você reagiria se perdesse tudo o que mais ama? Será que você manteria sua fé intacta? Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada intensa de Jó, um homem que enfrentou as piores provações, mas saiu mais forte e abençoado. Fique comigo, porque o que aconteceu com Jó pode transformar completamente a sua visão de fé, sofrimento e superação. Na Bíblia havia um homem justo chamado Jó. Ele foi apoiado e elogiado pelo próprio Deus como um homem irrepreensível. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Deus até elogiou dele para Satanás. Mas então, Satanás desafia Deus, dizendo que Jó só é leal ao Senhor por causa das bênçãos que ele tem, e que ele não é leal a Deus. Isso provocou uma sequência significativa de eventos que veremos neste vídeo. Jó passar por provações e tribulações não foi bom, mas provocou uma dupla porção no final de sua vida. Assista até o fim para entender o que acontece no final da vida de Jó. Diz que na nossa terra vivia um homem cujo nome era Jó. Este homem era irrepreensível e justo. Ele temia Deus e evitava o mal. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. E era dono 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha um grande número de servos. Ele era o maior homem entre todos os povos do Oriente. Seus filhos costumavam fazer festas em suas casas e em seus aniversários, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando o período de festa terminava, Jó tomava providências para que eles fossem purificados de manhã cedo. Ele sacrificava um holocausto para cada um deles, pensando que talvez meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Esse era o costume Jó. Um dia os anjos vieram para apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "Venho vagando por toda a terra, indo e voltando nela." Então o Senhor disse a Satanás: "Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível e justo, um homem que teme a Deus e evita o mal." Jó teme a Deus por nada. Respondeu Satanás: "Você colocou uma cerca ao redor dele e de sua casa e de tudo o que ele tem. Você abençoou o trabalho de suas mãos, para que seus rebanhos e manadas sejam espalhados por toda a terra. Mas agora, estenda sua mão e golpeie tudo o que ele tem, e ele certamente te amaldiçoará na tua face." O Senhor disse a Satanás: "Muito bem. Então tudo o que ele teme está em seu poder, mas no próprio homem não coloquei um dedo." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quando os filhos e filhas de Jó estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio e disse que os bois estavam lavrando, e os burros estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e fugiram com eles. Eles mataram os servos à espada. E eu sou o único que escapou para te trazer a notícia." Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: "Que o fogo de Deus caiu dos céus, e queimei as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para contar a você." E se você me acompanha aqui, você sabe que o objetivo do nosso canal é compartilhar as coisas que eu aprendi de uma forma muito simples e que qualquer pessoa possa entender. Agora que você chegou, que tal deixar o seu like? E se você for novo, lembre-se de se inscrever. Enquanto ainda estava falando, um outro mensageiro veio e disse que os caldeus formaram 3 grupos de ataque e atacaram seus camelos e fugiram com eles. Eles mataram os servos à espada. E eu sou o único que escapou para te contar enquanto ele ainda estava falando. Um mensageiro veio e disse que seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto
atingiu os 4 cantos da casa e desabou sobre eles, e eles estão mortos, e eu sou o único que me escapou para te contar. Neste momento, Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou a cabeça. Então ele caiu no chão em adoração e disse: Nu, eu vim do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Que o nome do Senhor seja louvado. Jó não pecou ao acusar Deus de transgressão. Em um outro dia os anjos vieram se apresentar. Eles mesmos diante do Senhor, e Satanás também vieram com eles para se apresentar diante dele. E o Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Ele respondeu ao Senhor: De vagar por toda a terra, indo e voltando nela. Então o Senhor disse a Satanás: Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, pois ele é inocente e justo, um homem que teme a Deus e evita o mal, e ainda mantém sua integridade. Embora você me tenha incitado contra ele para arruiná-lo sem qualquer razão, pele por pele, Satanás respondeu que um homem dará tudo o que tem por sua própria vida. Mas agora estenda sua mão e golpeia sua carne e ossos, e ele certamente irá amaldiçoar você na sua face. O Senhor disse a Satanás: Muito bem. Então ele está em suas mãos, mas você deve poupar a vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com tumores malignos, da sola dos pés até o topo da cabeça. Então Jó levou um pedaço de cerâmica quebrada e arranhou-se com ela. Enquanto estava sentado entre as cinzas, sua esposa disse a ele: Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não os problemas. Jó não pecou no que disse. A razão pela qual Satanás apareceu diante do Senhor em relação a Jó é porque ele queria desafiar o julgamento de Deus sobre Jó, para que Deus irá citar e provar que Jó é realmente um homem íntegro, permitindo que Satanás tenha uma certa influência sobre a vida dele. Satanás pensou que havia enganado a Deus e que havia conseguido o que queria. Mas mal sabia ele que Deus iria dar a Jó o dobro do que ele tem atualmente. Haverá momentos na vida em que Deus permitirá que certas circunstâncias difíceis entrem em sua vida, que não são enviadas para quebrá-lo, mas foram enviadas para torná-lo. É importante que, como crentes em Cristo, abracemos os desafios que surgem diante de nós, porque eles são degraus para o destino ao longo de toda a Bíblia. Cada homem ou mulher de grande importância passou por provações e tribulações que os fizeram florescer no belo caráter que Deus deseja, que eles andem em Jesus. Daniel, José, Pedro e todos os apóstolos tiveram que suportar dificuldades. Tudo isso foi para a glória de Deus. Então é importante que vejamos Deus nas trevas, assim como Deus apareceu aos filhos de Israel. Você também deve ver Deus em suas trevas diante da Bíblia. O sofrimento está sempre ligado à glória. Em 1 Pedro 4, versículo 14 diz que se você for repreendido pelo nome de Cristo, feliz você está, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre você. Em Romanos 88, versículos 18 declara: Considero que nossos sofrimentos atuais não são dignos de comparação com a glória que será revelada em nós. Experimentamos Deus de uma maneira nova e profunda durante sua temporada de tribulação. Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos ouviram falar de você, mas agora meus olhos te viram. É o seu ponto mais baixo na vida, que então se tornará seu ponto mais alto. Quando você clamar a Deus, Ele irá visitá-lo, encontrá-lo e lhe dar algo que você nunca viu antes. Em Jó 42, versículo de 10 a 17, diz que depois que Jó orou por seus amigos, ao Senhor restaurou sua fortuna e deu-lhe o dobro do que ele tinha antes que todos os seus irmãos e irmãs, e todos que o conheciam antes viessem e comessem com ele em sua casa. Eles o confortarão e consolarão sobre todos os problemas que o Senhor havia trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a anterior. Ele tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 burros. E ele também tinha 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha ele chamou de Gima,
a segunda Quizia e a terceira Queren-Hapo em nenhum lugar do país. Havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó, e seu pai concedeu-lhes uma herança, junto com seus irmãos. Após Jó viver 140 anos, ele viu seus filhos e os filhos deles, até a 4ª geração. E assim Jó morreu velho e cheio de amor a Deus. Então, qualquer que seja a situação que você está passando, saiba que se você clamar a Deus e buscar a face dele, ele trará beleza à sua situação. Lembre-se de que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que o amam. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é uma pessoa muito dedicada. Qual foi a parte mais interessante do vídeo? Deixe nos comentários e quem sabe sua ideia não aparece no próximo conteúdo. E por isso, vou dar um coraçãozinho, porque acredito que você tem tudo para se tornar uma pessoa sábia e de sucesso. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei especialmente para você. Ao assistir eles, você vai aprender algo que talvez nunca tenha visto antes. Então, não perca essa oportunidade de aprendizado. Escolha um dos vídeos e assista agora mesmo.